Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje falaremos sobre a biografia de Anne Frank e principalmente sobre as contribuições de sua história que tornaram-se, sobretudo, um grande legado para a nossa expansão de consciência e autoconhecimento. Anne Frank fez o seu próprio diário pessoal, um verdadeiro meio de reflexão durante a sua rica experiência de vida em uma situação absurdamente precária e difícil, para se dizer o mínimo. Sua célebre obra, contudo, chegou a ser traduzida para mais de 70 línguas diferentes, vendendo o equivalente a cerca de 35 milhões de livros. Personalidades como Nelson Mandela, por exemplo, afirmaram que as palavras contidas nesse diário ajudaram-no a suportar o seu período de permanência na prisão, dando-lhe as forças necessárias para continuar a acreditar em sua luta. Anne Frank, na verdade, sonhava em se graduar na faculdade de jornalismo, para, na sequência, exercer uma carreira literária como romancista. Quando iniciou a compor o seu diário, no entanto, Anne o enxergava como um possível projeto de longo prazo, que provavelmente tornaria-se real somente após o término da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nada disso aconteceu como ela havia planejado. Descrevendo brevemente a sua história, Anne Frank nasceu no ano de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Seu pai era um ex-combatente que serviu o exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, exercendo o posto de tenente, vindo mais tarde a trabalhar em um banco alemão e casando-se em 1925 com Edith Hollander. O casal teve, durante o matrimônio, 2 filhas, com 3 anos de diferença de idade entre elas, Margot e Anne Frank, constituindo assim uma família judia tradicional de classe média alta. Todavia, no momento em que Hitler assumiu o poder na Alemanha, mais precisamente no ano de 1933, a perseguição acirrada aos judeus foi desencadeada. Fato esse que motivou a família de Anne a mudar-se para a Holanda. Seguros em sua nova pátria, o pai de Anne montou um comércio local de especiarias. Tudo parecia estar indo muito bem, até que no ano de 1942, quando os nazistas invadiram a Holanda, os judeus que residiam lá também começaram a ser perseguidos. Apesar dos holandeses terem sido os únicos na Europa que se opuseram abertamente ao regime nazista, seus protestos infelizmente não surtiram praticamente nenhum efeito. Nessa condição, a situação para os judeus ficava cada vez mais tensa neste país. Desta forma, antecipando os acontecimentos, o pai de Anne Frank previu que a sua família corria grande risco e que a sua apreensão era meramente uma pura questão de tempo. Assim, com a ajuda de alguns de seus funcionários, projetou e montou um esconderijo no mesmo prédio onde possuía o seu comércio. No local existia uma outra construção vizinha, separada exclusivamente por um pátio. O prédio possuía 3 andares e no último andar existia um portão secreto que conduzia para um sótão. O acesso era bem protegido e praticamente impossível de ser descoberto. Era escondido atrás de uma prateleira que dirigia a uma escada, que, ao seu turno, dava em um local bem pequeno, com um banheiro e 2 quartos. Toda a família sabia dos planos de Otto, apenas Anne Frank não sabia de nada até que eles fossem para o esconderijo. Episódio esse que ocorreu 3 dias após Margot, a filha mais velha do casal, ter recebido uma notificação oficial de que deveria se entregar às autoridades alemãs. Diante disso, a família de Anne decidiu que já era hora de se esconder. Saíram de casa à noite para não levantar suspeitas, somente com as roupas do corpo. Levar malas e outros pertences pessoais nestas circunstâncias poderia chamar atenção e seria muito arriscado. Abandonaram a casa toda revirada e deixando uma carta sobre a mesa sugerindo que haviam se mudado para a Suíça para despistar os seus perseguidores.
Nos anos seguintes, contudo, a família permaneceu nesse abrigo, junto com outra família e um dentista. Ao todo, 8 pessoas dividiam aquele pequeno espaço. Com o seu grandioso talento literário, Anne Frank conseguiu descrever cada um de seus companheiros de cativeiro. Nessa jornada com grande riqueza de detalhes, tornando-os personagens reais de sua trama. Seu diário aborda as tensões superadas na situação precária em que viviam. Estas pessoas sobreviveram durante 2 anos devido ao auxílio de alguns poucos amigos holandeses, que lhes davam alimentos e informações. No entanto, tudo acabou em 1944, quando foram descobertos por oficiais da Gestapo em uma inspeção de rotina. Todos foram mandados para o campo de concentração e a família de Anne acabou sendo separada em Auschwitz. Infelizmente, Anne foi abandonada sozinha com a sua irmã e ambas morreram de uma doença infecto-contagiosa. O único sobrevivente do Holocausto foi o pai de Anne. Quando ele retornou ao esconderijo procurando por notícias de sua família, voluntários da Cruz Vermelha informaram-no da morte de todos. Eles também lhe entregaram o diário de sua filha, que até então era desconhecido. Anne morreu quando tinha apenas 15 anos de idade. No entanto, seu sonho foi realizado por seu pai, que publicou o seu diário 2 anos mais tarde. O livro logo ganhou fama e tornou-se um importante documento histórico. Em um dos inúmeros e aclamados trechos de sua obra, Anne afirma: "A gente não faz ideia de como mudou até que a mudança já tenha acontecido." E você, já se deu conta da mudança que ocorreu em sua vida? Conhecia o diário de Anne Frank? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!